Boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Sejam todos bem-vindos. E é uma alegria porque hoje é um podcast mais do que especial. O último do ano. O último do ano. Uma trilha que a gente tem seguido, né? Um caminho muito bonito, com convidados especiais. E hoje não poderia ser diferente. Temos um convidado especial. Deixamos essa pérola para o último, né? Verdade, Paulo, verdade. 2024 indo embora, daqui a pouco, 2025. 2025. Chegando aí. Com novidades. Verdade. É. Então, para você que nos acompanha agora através da nossa querida Rádio Excelsior, estamos aqui no Clique Estúdio Podcast para mais um papo com o seminarista. E nesta tarde, você que nos acompanha através do YouTube, deixa muito like aí, vai comentando, comenta bastante. Se inscreve aqui no canal aqui do nosso YouTube da nossa querida Arquidiocese. E para você, Paulo, que faltou, também vai lá no YouTube do seminário. Lá são lançados todas as semanas, todos os dias. Tem corte lá novo. Corte do Papo com Seminarista. E são cortes que estão bombando, né? Não. Viralizando. Verdade. Graças a Deus. E se você ainda não curtiu, não seguiu o Seminário Central, isso é uma vergonha, viu? Vai lá no seu Instagram, por favor, agora, antes de começar, né, Pablo? Verdade. Seminário.central. Dá essa força, assim. Eu sei, não somos só nós. Essas duas coisinhas feinhas que somos nós, né, Pablo? Tem gente bonita. Mas... Como o nosso convidado de hoje, né? É verdade. Todas as notícias do nosso seminário, vocês vão encontrar lá, tá bom? E as curiosidades, as novidades, seminário.central. Mas sem mais delongas, Pablo, porque a conversa hoje vai render, porque o nosso convidado, ele é super especial. Então, vamos, Pablo? Vamos lá. Chama o nosso convidado. Hoje, no Papo com Seminarista, temos a graça, a alegria de receber o nosso querido Padre Josué. Seja bem-vindo, Padre, ao nosso Papo com Seminarista. Uma alegria, viu? Estarmos juntos, né, Pablo? Junto com Paulo, e aí junto com todo o nosso Seminário Central São João Maria Vianney, né? Todos que acompanham a Rádio Excelsior da Bahia. Fico feliz, né? Pelo convite, por estarmos juntos e fazer esse bate-papo acontecer. E deixar que as novidades que Deus sempre nos surpreende a cada dia possam envolver o nosso coração e a nossa vida. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Gente, Padre Josué é muito importante no meu processo formativo. Foi ele que conduziu o caminho assim, né, Padre? Então, mas o senhor conhece muito a minha vida, o meu início vocacional. Eu acho que agora vai ser a oportunidade de eu conhecer um pouquinho da história do Senhor. A gente tem sempre uma pergunta para nortear, né? Altas Quem te revelações inicia? aqui. Quem é o Padre Josué? Que bom, acho que é uma pergunta assim que a gente pode gastar um dia inteiro partilhando Ave Maria. sobre ela, e acho que a gente tem muitas novidades também para contar, e acho que eu posso também muitas novidades para contar para vocês, né? Então, quem é o Padre Josué, né? O Padre Josué era um jovem, né? Que continua sendo jovem mesmo com seus 40 anos de idade, né? De lá da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, né? Que morava no Conjunto Bela Vista do Lobato, número 269, Rua F, número 511 5260. E dentro dessa casa, junto com 3 irmãos, ele viveu e ele era o caçula, né? Desses irmãos. E essa experiência para mim foi muito significativa por causa dos cuidados que os meus pais tinham comigo, né? Principalmente pensando no estudo, principalmente pensando no convívio com a família. Não era uma família de uma vida cristã assídua, né? Era uma família a Igreja do Bonfim, né? Principalmente naqueles momentos tradicionais, né? Festa do Bonfim, primeiro do ano, última sexta-feira do ano, primeira sexta-feira do ano, e assim a gente ia conviver nesse caminho de fé, principalmente quando morria alguém ou até quando era aniversário de alguém, né? Então essas eram as nossas melhores experiências. Mas aí tinha uma experiência que ali começou a mudar a minha vida de uma forma grandiosa, né? Deste adolescente, né? Já com ali seus 11 anos de idade. Eu tinha uma senhora que o nome dela era Maria e que ela levava as crianças para catequese lá na minha rua. E quando ela estava levando as crianças para catequese,
eu já era batizado e aí queria ir também, porque na minha rua a maioria não era batizada. Pois bem, assim foi. E ela foi levar pela primeira vez lá na paróquia para participar da missa, um dia de domingo, e depois ficar para a catequese. Só que eu não sabia o que era nem catequese, porque minha mãe só ia para a missa, né? Então a minha cabeça não conseguia conectar o que era a formação, o que era catequese, o que era essas coisas. Mas assim eu fui. Chegando lá, participando da missa, como toda criança, pré-adolescente, fica no final, no fundo da igreja. Chegando ali naquele fundo da igreja, ali começou a experiência, né? Porque estava todo mundo conversando, a missa acontecendo. E aí veio aquele comentarista, não sei se vocês recordam, quando os comentaristas faziam aqueles comentários, né? Aqueles que já fizeram a primeira comunhão, que são batizados, que se confessaram recentemente, né? Que desejam participar da fila da comunhão, pode participar. Aqueles que não participaram, ficam sentados e fazemos o nosso canto de comunhão. E assim um dos meninos me cutucaram e aí disseram assim, né? Ei, você pode ir, você é batizado, né? E eu não sabia, né? Se eu podia ou se eu não podia. Imediatamente eu levantei e fui para a fila. E fui para a fila da comunhão. E aí, né? A ministra lá, corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo. Chegou a minha vez, eu comunguei, né? Comunguei, passei pelos meninos, sentei. E eu lembro que quando eu sentei, né? Não sabia o que era, não tinha noção, não tinha consciência, né? E aí, um dos meninos bateram assim no meu ombro e disse assim, e aí, tem gosto de quê? E eu falei assim, né? Ah, meu filho, tem gosto de pão. Tem gosto de pão, mas não tem gosto de nada, não. E ele, oh, eu também quero, né? Porque eu vou fazer esse negócio de catequese para receber logo isso. E assim que terminou a missa, o padre deu a bênção final, e aqui um alô a Monsenhor Ademar, né? Que foi o meu pároco durante 25 anos lá no Alto do Cabrito. E ali, naquela hora, quando terminou a missa, aquela mesma ministra me pegou pelo braço, levou até o sacrário e me colocou ali diante do sacrário de joelhos, né? E começou a dizer, peça perdão, porque você fez uma coisa errada, você fez uma coisa feia, peça perdão. E eu olhava, né, pro sacrário, não sabia o que era, ao mesmo tempo não estava entendendo nada do que aquela senhora estava falando comigo. Ela só dizia que eu tinha feito um sacrilégio, que era uma heresia e que eu tinha que pedir perdão para Deus e eu não sabia o que era. Foi naquela mesma hora, né, que chegou uma senhora que me pegou pelo braço e chegou para ela e disse, espera um pouquinho, porque ele não sabe. Ela me puxou, né? Na paróquia tinha o sacrário do lado e os bancos ficavam nas laterais. E ela me levou e me colocou sentado. E a primeira coisa que ela me perguntou foi, como é seu nome? Aí eu falei assim, meu nome é Josuel. Tremendo, né? Tremendo. E ao mesmo tempo que ela perguntou isso, ela disse, né? Você sabe o que aconteceu com você? Eu nem imagino. E ela, você comungou do mais precioso amor que é Jesus. Corpo e sangue, alma e divindade. Só que você fez de uma forma que não deveria ser feita. Todo mundo só vai para aquela fila depois de ter participado da catequese, conhecer quem é Jesus, saber o que é que ele faz na nossa vida, como é que ele transforma o nosso coração, fazer ele ser o seu grande amigo. Depois que você ele é seu grande amigo, você vai participar de um retiro espiritual que esse grande amigo vai perdoar todos os seus pecados. Depois de perdoando os seus pecados, o seu coração vai estar livre para que você possa comungar. E aí ele vai entrar no trono do seu coração e nunca mais vai sair. E eu olhava para aquela mulher e falava assim, meu Deus, que negócio fantástico, eu quero entrar nesse negócio. E ela falou assim, você gostou do que eu falei? Eu falei assim, gostei não, eu quero ouvir mais. E ela falou assim para mim, então escreve aqui. Me deu uma folha, colocou do lado, escreve aí. E eu comecei a escrever, né? Era o meu nome, o nome dos meus pais, né? E depois no final tinha que destacar e levar para o meu pai e a minha mãe assinar como responsável. E depois entreguei a ela, ela olhou para mim e falou assim, meu nome é Judite, eu sou catequista e eu vou ser a sua catequista a partir de agora. E aquela ali vai ser a sua turma. E a partir de hoje você tem agora uma turma de catequese. E foi ali que começou a transformar todo o movimento da minha vida. Rapaz. Começando a reconhecer o quanto, né? Por isso eu nunca esqueci o nome dela, Judite. Eu nunca esqueci o rosto dela. E nunca esqueci a forma como eu fui tratado, como eu fui amado e como eu fui cuidado. E por causa disso, né? Eu faço de tudo para que enxergar um bocadinho na minha vida, eu possa apresentar simplesmente quem é Jesus. E naquele flash de segundo, salvar uma alma para ser mais ainda e amada por Deus. Né? Então, assim, ali começou o itinerário da minha fé
como uma certeza de que pode doar a vida para Deus, né? Mas essa consciência veio depois. Sim, claro, claro. Mas como é que se deu? Porque aí o senhor entra na igreja, a catequese, depois comunga a segunda comunhão. A E a primeira da- já tinha feito. É. E aí o senhor segue depois os sacramentos. Mas como foi que se deu o chamado para ser padre? Foi um desejo? Foi uma voz? Foi na comunidade? Como foi esse chamado? Olha que coisa, né? Depois que eu concluí a catequese, e ali eu fiz a primeira comunhão, e ali eu já estava mais ou menos com 13 anos de idade. E eu ficava tão encantado com aquelas palavras e ao mesmo tempo, né, com a vida comunitária, né? Minha comunidade era uma comunidade chamada Nossa Senhora Auxiliadora, que estava em processo de construção. O Monsenhor Ademar não tinha tempo, né? Ele tinha universidade, ele participava, que ele era cônomo daqui da arquidiocese, ele era vigário episcopal, ele era tanta coisa, né? Que ele não tinha tempo de ficar na paróquia. Então era um cara de padre que celebrava lá e a comunidade ela não conseguia ser concluída. E ali eu vi, começou a comunidade a ser construída, e eu estava envolvido ali, né? Tinha feito a primeira Eucaristia e começava as primeiras crianças para entrar na catequese. E o meu desejo era ser catequista. Só que assim, eu era muito novo, eu tinha 13 anos de idade. Como é que eu ia ser catequista com 13 anos, né? Nem a coordenadora da catequese, ela iria nem me entregar uma turma, nem me deixar como auxiliar de uma turma. Só que eu sempre chegava para eles e dizia, olha, eu não dizia que eu queria ser catequista, eu dizia, quando tiver algum momento para ajudar na catequese, eu tô aqui. Aí ela dizia, tá bom, você vai entrar na perseverança. E ela não estava entendendo que eu, no fundo, eu queria ser catequista. E depois eu perguntei de novo, não tem um espaço para que eu possa ajudar, fazer uma dinâmica ou algo parecido para estar com as crianças? Ela olhava para mim e dizia, quando tiver perseverança, eu te digo a ficha para você entrar. Até que um dia que eu fui muito claro para ela, eu disse, eu quero ser catequista, eu quero ajudar na catequese. Ela, por que você não falou antes, né? Eu falei assim, Tava entre eu linhas. estava querendo que você descobrisse o meu desejo de servir, né? E aí ela me colocou como auxiliar de uma jovem que hoje é irmã salesiana, né? E que está hoje lá em Juazeiro, né? Em Juazeiro, aqui na Bahia. Irmã Elânia. E a gente começou a preparar a catequese junto. Ela me ensinou a preparar a catequese, ela me ensinou a dar catequese, ela me ensinou até que, quando eu tive 15 anos, eu assumi uma turma. E ali o meu chamado vocacional foi uma coisa interessante, que quando eu estava dando catequese, a gente não tinha sala, a gente dava catequese dentro da igreja. E a gente fazia círculos dentro da igreja, né? Aí tinha um círculo da primeira comunhão, tinha o círculo da crisma, tinha o círculo da quem ia ser batizado e tinha o círculo da perseverança. Tudo ao mesmo Né? tempo. No mesmo lugar, né? No mesmo lugar. E quando terminou a catequese, um menino de 8 anos de idade, ele me esticou e ele falou assim, eu queria falar uma coisa com você. E eu falei assim, o que esse menino quer, né? Acho que esse menino deve estar passando por algum problema em casa. O menino sentou comigo, né? E o menino olhou nos meus olhos e o menino disse assim, ei Josué, me dê Deus. Porque o jeito que você fala, a forma como você se expressa e o modo como você fala de Jesus, eu quero conhecer Deus. E eu quero conhecer Deus porque você pode me dar Deus. E eu olhava para aquele menino e dizia, como é que se dá Deus? Eu não sei, né? Eu sou catequista, eu preparei da catequese, eu apresentei um bocado de coisa para esse menino, mas eu não sei dizer como é que se dá Deus. E o menino começava a chorar e ele dizia, eu só saio daqui quando você me der Deus. Porque eu quero esse Deus que está aí dentro de você. Porque ele fala com felicidade e eu quero isso. E eu voltei para casa e a primeira coisa que eu disse a ele, meu filho, eu não sei dar Deus não. Mas eu posso ser amigo de Deus como você é amigo de Deus. Eu não sabia nem o que responder para aquele menino. Mas eu voltei para casa, né? E ali começou não um chamado vocacional, mas a forma como aquele menino me questionou gerou para mim um desejo de dizer como é que se oferece Deus para as pessoas. E eu comecei a ler, né? E eu começava a ler. Foi ali que eu comecei a ler catecismo da igreja. Naquele período, né? Eu lembro que na arquidiocese tinha um projeto que se chama Ser e Fazer Discípulo de Jesus, né? Eu disse, eu quero ser discípulo de Jesus, né? E eu entrava em atividades, né? Foi quando, com 16 anos de idade, ainda na paróquia, né? E eu tinha tanta sede de querer conhecer Jesus para oferecer Jesus para as pessoas. Mas em nenhum momento aqui
tinha um chamado vocacional, desejo de ser padre e de fazer uma experiência vocacional. Foi quando nesses movimentos todos, né, eu comecei a fazer um monte de retiro, né? Sabe que esses jovens, né? Eu fui o único jovem da paróquia da Suburbana que comecei a desbravar essa arquidiocese e entrava em tudo quanto é retiro, né? Eu fui para Pupileira, né? E cheguei na Pupileira, que era o centro da renovação carismática aqui de Salvador. Verdade. Entrei no grupo de oração Nossa Senhora Auxiliadora, fiz meu seminário de vida. Dentro disso, eu fui fazer um negócio chamado Concílio da Cristandade. Mas, É uma coisa... depois do Concílio da Cristandade, tinha lá meu grupo de oração ali na Pupileira. Depois do grupo da Pupileira, tinha um Adonai que ficava do lado. E eu participava de umas tardes de evangelização que estava na Adonai, né? E depois dessa tarde da Adonai, era lá que dentro daquele berço a comunidade de Shalom estava lá, né? E aí quando eu fui na comunidade de Shalom, eles tinham um pequeno grupo que eles se reunia e eles estavam preparando o Acampus, o primeiro Acampus. E esse primeiro Acampus, eu ainda lembro como se fosse hoje. Tinha Itamar, né? Que era o Cantor do Alto Louvor. E estava Malu, né? Que também hoje ainda está na comunidade. Tinha uma galerinha assim, Deliane, que era da comunidade de vida. Tinha o João Bala, né? Que era o Bambambam da comunidade de Shalom aqui em Salvador, né? Tinha a namorada de Moisés. Moisés ainda namorava antes de ser celibatário, né? Então, naquele movimento todo que acontecia ali, lá vai eu, né? Nesse primeiro acampus. Depois que eu digo que eu sou o primeiro a participar do primeiro acampus do Shalom dessa arquidiocese. E pronto, né? E ali eu comecei a entrar, comecei a se envolver. Dentro desse se envolver, tudo estava em tudo, né? Comecei a estar em tudo. Só que ali não era um desejo vocacional, né? Eu fiz a experiência um pouco na comunidade, né? Fiz a experiência de postulantado, né? Que antes era noviciado. Fiz a experiência de apostolicidade que tinha a comunidade. Mas eu percebia que não era isso que eu queria, né? Deus, ele queria muito mais, né? Muito mais. Deus, ele sonhava com muito mais. Mas eu não sabia o que era. O meu desejo era servir, meu desejo era disposição, meu desejo era salvar os jovens e a cabeça ainda estava naquela voz daquele menino, né? Dar a Deus. É preciso oferecer Deus. E aí foi aí que um jovem seminarista, nós seminaristas passam também pela minha vida, como eu passei pela vida dos seminaristas, né? Um jovem seminarista queria ser ordenado sacerdote e foi morar lá na minha paróquia, né? E era chamado de André Alexandre, né? E André Alexandre, ele estava lá na paróquia Sagrado Coração de Jesus e junto com ele foi uma arrancada de padres. Junto com ele, o padre Lázaro, né? Que foi o nosso pároco naquele período. O Monsenhor Ademar tinha ido embora e o padre Lázaro tinha chegado. E ele levou a maioria de padres e a maioria de seminaristas, né? A casa estava cheia, né? E André Alexandre olhou para mim um dia, chegou para mim e disse: por que você não faz encontros vocacionais? Eu falei assim: o que é isso? Né? Ele: não, vai lá fazer, vai ver como é esse negócio de encontro vocacional, como é que essa história aí de querer fazer um bocado de coisa, né? Que tal você ir lá, né? Eu falei assim: eu não quero ser padre, não. Meu desejo não é ser padre, meu desejo é servir, meu desejo é dar Deus para as pessoas. Não tinha contado essa história para ele, né? Acho que ele nem sabe dessa história. E assim eu fui, né? Eu fui. No primeiro encontro vocacional, eu me lembro que quem era o responsável pela pastoral vocacional era Rutinaldo. E Rutinaldo estava lá nos encontros vocacional e deu uma pedrinha a todo mundo, né? E eu sentado lá, com uma pedrinha na mão, o que acha essa pedrinha? Só que serve essa pedrinha, né? E ele falou assim: coloque o seu nome na pedrinha e coloque numa água, né? Que eles fizeram lá um riacho, coloque numa água. E essa água vai ser os seus ambientes de perseverança de você permanecer até aqui. Né? E eu via todo mundo, né? O mais interessante era, depois disso, o Rutinaldo perguntou, né? Quais foram os sinais que fizeram você ser chamado por Deus? Eu primeiro, né? Ninguém me chamou, né? Foi o seminarista que mandou eu ir, né? E eu vi o seminarista dizendo, né? Não, eu tive um sonho que Deus te disse que era que eu ser padre. Eu falei assim: eu não tive sonho não. Tive nada disso, meu Deus. Depois veio outro e disse, né? Não, eu tive uma experiência com Nossa Senhora e Nossa Senhora me disse que eu ia ser padre. Eu falei assim: me disse, nem essa devoção de Nossa Senhora eu tenho tanto, né? Depois veio outro e me perguntou, né? E você? Eu falei assim: eu não tenho nenhuma experiência. A única coisa que eu sei é: eu sou catequista, eu participo do grupo de oração Nossa Senhora Auxiliadora, eu faço parte do grupo de jovens de lá da comunidade de Shalom, participo das missas de minha paróquia. Só isso. E eu me lembro que era a Beth, a psicóloga, né? A Beth olhou e falou assim:
que bom, a vida cotidiana Deus também chama. E eu não entendia isso. A primeira coisa que eu olhei para a cara dela foi: no próximo encontro eu não volto. Meu Deus. Não volto, né? Porque eu não queria. Eu não queria aquilo, eu fui porque a seminarista me pediu. Só que depois, né, ela deu uma tarefa que fez eu voltar, né? E eu voltei pro próximo encontro, né? E aí foi de encontro em encontro, de encontro em encontro, que eu fui me dando conta, né, que eu estava quase concluindo uma etapa formativa durante um ano. A pergunta é, né? Eu falei isso à minha família? Não. Eu falei isso à minha paróquia? Piorou. Eu falei isso aos meus amigos? Que nada, né? Ao contrário, né? As pessoas perguntavam para onde eu dizia que eu ia para uma formação na cúria de catequistas, né? Mas não dizia que eu ia ser padre, não dizia que eu estava fazendo encontro vocacional e não dizia que eu estava fazendo nenhum movimento. Né? Coisa. E Né? para dessa notícia em casa? Espia só. Né? Espia só que a conversa é longa. E aí assim, né? Com isso, eu estava concluindo o 3º ano do ensino médio e eu queria fazer UFBA, né? E já estava quase pronto, né? E ia fazer o quê? Ia fazer psicologia, né? Ah. Ia fazer na UFBA, né? E nesse movimento todo, eu fiz o primeiro vestibular da UFBA. Passei. Primeira fase da UFBA, naquela fase difícil, né? Que você anota um bocado de coisa. É o verdadeiro e falso, é? Que nada, eu queria que fosse esse, né? Era 5, 18, Ah, 19, 23 e pronto. Era todo- Ali eu fiz a primeira etapa, né? E passei. Horrível, minha gente, né? Não Essa desejo prova isso da para ninguém. Graças a Deus que o Enem, né? Ajudou bastante. Para os jovens que fizeram em novembro, né? Eu acho que tá bem diferente. Depois, eu estava trabalhando. Eu trabalhei no atacadão ali na Barros Reis, né? Aquele primeiro atacadão eu estava trabalhando e ganhando bem, né? Vivi a minha vida, né? Eu acho que estava bem. Ainda tem um atacadão ali. Sim, né? Aquele primeiro atacadão, eu fui um dos primeiros repositores ali daquele lugar, né? E pronto, né? Fazendo aquela experiência e estava fazendo encontro vocacional. Até aí, tudo bem. Só que chegou um domingo da alegria, domingo letária, do Advento, último encontro vocacional, e eu tive que ir para aquele encontro. Eu me lembro que eu tinha... O atacadão estava naquele período de saudão, né? Então, iniciava um horário e só terminava meia-noite. Eu, como é que eu vou para esse encontro, né? Então, eu achei que eu não vou para o encontro. Aí eu lembrei que o padre Andrés Foeiras, que era o formador do seminário na época, eu disse a ele que ia chegar um pouquinho tarde, né? Ou não iria chegar porque eu estava trabalhando. E eu pensei que dizendo isso para ele, ele ia dizer, não vinha mais não, e seria o meu motivo de dizer que eu não ia entrar no seminário, né? Mas ele olhou para mim e disse, venha quando puder. Eu falei assim, olha, tenho interesse de eu participar. E aí eu fui na sexta-feira, tive que voltar para casa, trabalhei naquele outro dia, depois quando chegou de tarde, voltei de novo para o encontro vocacional, voltei para casa, de manhã eu fui para o encontro e de tarde tive que trabalhar de novo. Quando chegou no final da missa, né, domingo da alegria, né, o encontro vocacional, antes os seminaristas recebiam uma carta em casa, mas lá a gente não recebeu em casa. A gente recebeu nos bancos da capela do CVDL. O padre botou os nomes de cada um e ele disse, aí está os nomes de vocês. Tem 3 opções. Ou você não vai entrar, ainda não chegou a sua hora, ou no próximo ano você vai refazer o encontro, ou você será bem-vindo e você será seminarista do propedêutico. Né? E eu falei assim, meu Deus, né? Dentro dessas opções, tomara que eu não seja aceito. Né? Porque eu ainda tinha dúvida. Eu não sabia de verdade se era isso que eu queria, né? Diante de tudo aquilo que estava diante dos meus olhos, né? E uma coisa, né? Essa briga era minha, era interna. Não era do meu pai, porque minha mãe, porque eu não sabia. Não era dos meus amigos, porque nem desconfiavam. Não era das outras pessoas. Tudo isso era eu comigo mesmo. Não tinha nenhuma pressão de fora, né? Então ali foi uma luta inteira comigo. Mas naquele mesmo momento, naquela mesma hora que eu recebi a carta, estava lá a carta bonitinho. Seja bem-vindo, você é seminarista do propedêutico. Eita, e agora? E agora, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou dizer, Pablo, a todo mundo de minha casa que agora eu vou ser padre? E eu voltei para casa, né? Quando eu voltei para casa, eu cheguei para a mãe estava lavando os pratos, né? Eu disse, mãe, o que é que a senhora acha de eu ser padre? Mãe olhou para mim e falou assim, tu é doida? Você não vai fazer a prova da UFBA? Você não passou na primeira fase?
Sei não, vai falar com seu pai. Meu pai estava assistindo o jogo, né? Era os últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Eu sentei no sofá dele e falei para ele: o que é que o senhor acha de ser padre? Ele: ganha quanto? Ganha quanto? Não, não é de ganhar, não. É de doar a vida, né? E não é para ser padre agora, é para fazer um discernimento vocacional. E ele olhou para mim e disse assim: e você vai ser feliz fazendo isso? Eu falei assim: não sei se eu vou ser feliz, né? Eu sei que eu tenho uma oportunidade e parece que a igreja está me dando uma oportunidade. Ele: não sei não, você que sabe de sua vida. E aí pronto, né? Nem minha mãe dizia nada. Com quantos anos isso? Isso eu estava com 19 anos de idade. Quando chegou o outro movimento, já foi no outro dia, aí eu perguntei já com franqueza, né? Disse: olha, eu recebi uma carta de entrar para o seminário, né? E aí meu pai, a primeira coisa que disse: e os estudos? Né? E o trabalho? Né? Eu falei assim: se for preciso, a gente deixa e depois eu reconquisto tudo de novo. Ele: se é para você ser feliz, vá. Aí eu cheguei para a manhã e disse, né? É, meu pai deixou. Aí ela: então vá, né? Se você vai ser feliz, então vá. Como é que agora dizer tudo isso agora, porque agora essa briga era interna, era comigo. Eu tive que fazer uma semana depois a prova da UFBA e fiz. Quando chegou em janeiro, o resultado saiu, né? E o resultado saiu positivo. Vixe. Eu tinha aprovado. E eu entrei em paranoia. A tentação. Né? Quando eu cheguei no trabalho, eu disse à minha supervisora que eu precisaria sair do trabalho em fevereiro. Ia ser promovido. Né? Ela disse: você já tem 2 anos aqui. A gente pensou em fazer algo de bom aqui com você. Mas eu não sei ainda o que é, mas a gente precisa de você. Eu falei assim: não, mas eu preciso fazer uma auto-experiência. Pronto. E aí comecei a mover todo mundo, começando a contar para as pessoas. E agora para contar a paróquia? Que a paróquia também não sabia. E o meu pároco era o padre Sérgio Ricardo. Né? O padre Sérgio Ricardo agora, nessa hora, já era meu pároco. E ele sabia porque o seminário apresentava, né, os candidatos, e um dos candidatos era eu, que era de lá do Alto do Cabrito. E ele falou assim: você quer que conte? Eu: não quero nem missa de envio. Não faça missa de envio para mim. Não quero nada disso. Né? Porque eu tive umas frustrações de alguns seminaristas de minha paróquia que nenhum se ordenou. Eu falei assim: vou nada. Foi e voltou. Vou nada, então é melhor ficar aí no stand-by. É nesse movimento, né? É nesse movimento que é isso que para mim, né, foi algo assim meio que cômico, porque na hora o padre, ele foi obediente em não falar. Mas na hora da comunhão, ele dava a comunhão assim: e aí, negão, pode contar hoje? Né? Ele dava a comunhão assim. Fala assim mesmo. Corpo de Cristo, e aí, negão, pode contar hoje? Né? Eu falei: não, caçula, ainda não. Em janeiro você conta. Né? Foi quando, meado de janeiro, ele contou que eu ia entrar no seminário. Eita. Aí pronto, a paróquia ficou: e por que você não contou nada pra gente? Eu falei assim: não, porque não era necessário, né? Que bom que eu fiz um caminho desse, né? E a missa de envio, não. Vai ser já depois do carnaval. E continuei meu processo, né? Então assim, fui me arrumando, me organizando, fui fazendo minhas coisas, mas mesmo assim ainda tinha na minha cabeça: eu tenho uma UFBA diante dos meus olhos, né? E aí chegou o resultado, né? Sabe quando chegava no jornal à tarde, o seu nomezinho lá, né? Sua matrícula, seu nome assim, você pega um coisa e rasga assim, né? E você colocava, né, no MSA que você tinha passado na UFBA. Olha que maravilha, né? Seu nome de atenção. Seu nome saía no jornal à tarde, né? E eu era o privilégio, né? Primeiro da família que tinha passado na Universidade Federal da Bahia. Mas foi uma alegria tão grande. Só que eu precisava agora decidir a minha vida. Passou o período do carnaval. Tinha um retiro de carnaval em minha paróquia. Todo mundo saiu, de graças a Deus. Porque aí eu tive que ficar sozinho. Porque eu ia sempre para os retiros. Mas dessa vez eu não fui. Aí foi com essa experiência que tudo isso começou a mudar, né? Porque eu fui começando a pensar. Fui começando a raciocinar. Fui começando a colocar as coisas no seu lugar. Mas ao mesmo tempo eu dizia: eu não sei se é isso que Deus ele quer para mim. Mas mesmo assim, quando chegou na quarta-feira de cinzas, eu fui trabalhar. Rapaz, é história, viu? Eu fui trabalhar. Eu fui trabalhar e quando eu cheguei lá, eu disse à menina, né? Quando deu meio-dia, eu entreguei o sapato, entreguei a farda. E disse para ela, né? Eu vou fazer a vontade de Deus. Ela olhou para mim e disse assim: tu é doido, mas Deus te abençoe. Né?
E eu voltei para casa. Quando eu cheguei para casa era 1h da tarde. Eu tinha que chegar no seminário 3 horas porque a gente tinha retiro lá com as irmãs monjas de Cotos. As beneditinas. Uhum. E ali, quando eu cheguei em casa, a manhã disse, você vai? Eu falei assim, vou. A mala já estava arrumada dentro do guarda-roupa para ela não ver. Né? E aí eu peguei as coisas e fui. Aí foi pro seminário. Para mim foi uma das experiências mais fortes, porque quem me levou foi o Padre Sérgio. Né? E o Padre Sérgio me levou e eu me lembro que eu entrei no carro e eu vi a minha mãe na porta, né? Porque ela não foi comigo em casa, e o meu pai, né? E meu pai olhou para mim e disse assim, se o meu braço direito vai, né? Espero que Deus seja o meu braço direito, que não me deixe sozinho. E assim a gente foi, né? Quando eu cheguei no seminário, que eu entrei ali naquele propedêutico, eu entrei naquela casa e eu disse, eu vou me embora. É o CBDL. Eu vou me embora. Fica atrás da cúria, gente, o CBDL. A cena ainda não acabou, viu? Ainda tem um pouquinho de história, né? Eu falei assim, meu Deus, eu vou me embora. Quando eu vi minha turma, um cara de gente do seminário. Quantos, padre? Todo mundo, minha turma eram 12. Nós entramos com 12, né? Minha turma era eu, irmão, Adilson, Mais Rogério. 12 de Salvador. Ou geral? Salvador. Antes tudo era Salvador. Ah, Depois que entendi. saiu a diocese de Cruz das Almas, depois saiu a diocese de Camaçari, que é o Padre Rogério, Entendi. né? Depois que dividiu, mas tudo era Salvador. E vingaram nos 12. Não, muitos saíram. Muitos pelo meio do caminho todos saíram. Outro faleceu, né? O Giovanni faleceu. Giovanni faleceu. Depois Guilherme que saiu também. Muitos. E só ficamos 5. Né? Eu sempre escutei isso quando eu escutei de Gabriel, que tá lá na Shalom de Fortaleza. Não, hoje mais não, a gente tá numa missão no Chile, se eu não me engano. Acho que é Chile. Quando a gente sai de casa para fazer a vontade de Deus, Deus assume o nosso lugar. Aí foi o que o Pai do Senhor falou, né? Espero que Deus seja o meu braço direito agora. Isso me marcou muito, muito bonito. Padre, quando o senhor entrou ainda querendo sair. Mas qual foi o ponto que o senhor, assim, agora eu tenho uma convicção de que eu realmente quero ser padre? Teve esse dia, esse momento? Pronto, teve. Teve. E foi depois do retiro. Porque eu fui pro retiro com as monjas com minha cabeça em casa. Ainda faltava uma coisa. A universidade. Eu tinha que matricular, né? Eu tinha uma vaga ainda, né? Eu tinha uma vaga que era minha. E eu fui pro retiro e assim, eu não conseguia prestar atenção em nada do retiro. A irmã pregava e eu não entendia nada que a irmã estava pregando. A irmã estava falando e não entrava nada que a irmã estava falando. Eu vou me embora, né? Acho que a irmã, se estiver assistindo, ele vai lembrar, né? Porque, Padre Hermano, que eu me lembro que naqueles bosques que eu sentei e falei para ele, eu vou me embora. Ele falou assim, vai embora para onde? Você fez tudo isso com a gente, agora você vai embora? Deus me chamou, eu também larguei tudo, só foi você, né? Ele falou assim, de uma convicção, disse, é só você que está trabalhando? É só você que está ganhando seu dinheiro? É só você que passou na UFBA, né? É só você, né? Eu não tinha casa, não tinha família, não tinha nada, né? Você é o melhorzinho que você vai embora. Se for embora, vai embora todo mundo, porque a gente vai ficar todo mundo aqui, né? E eu olhava pra cara dele e falei, pô, qual foi desse cara? Mas voltei, né? Voltei. Mas ainda convicto, eu cheguei pro padre André e disse, padre, preciso ir embora. Padre, eu passei na UFBA. Eu deixei meu trabalho, minha família. Eu preciso voltar para casa. O padre chegava para mim e falava assim, vai para o sacrário a rezar. Eu me lembro que Dom João Carlos Petrini, né, ainda era padre. E ele era responsável pela vida acadêmica do seminário. Eu fui na sala dele, no quarto dia do retiro, dizendo a ele, olha, eu tenho universidade, eu tenho que matricular, eu deixei minha família, eu preciso ir embora. Ele olhou para mim e disse assim, meu jovem, o que é que você vai fazer na rua, né? Melhor você ficar aqui com a gente. Né? Eu falei assim, por que ninguém me manda embora? Terminou o retiro, né? Era um final de semana. O padre disse assim, vamos passar o final de semana em casa e segunda-feira todo mundo volta para começar o ano formativo. Eu fui para casa, sabe o que eu disse? Aqui é a minha oportunidade de ir e não voltar mais. Eu fui. Sabe o que eu fui fazer quando eu cheguei sábado de tarde em casa? Fui jogar bola com meus amigos. Fui pro cinema, fui para uma festa, depois voltei. Quando chegou no domingo de tarde, o coração apertou dizendo, volte. Eu falei assim, vou voltar para onde? Disse que não ia voltar.
né? Volte. Volte. Quando eu entrei no ônibus, eu saí do ônibus até o CVDL chorando, passando uma experiência daquilo que eu tinha vivido, brigado com Deus e comigo mesmo. Quando eu entrei naquele CVDL, né? Aí, Pablo, agora eu digo, né? Entrei no CVDL, eu lembro que tinha um sacrário que tem um sol, né? Naquele sacrário que tem um sol, eu bati aquele olho ali, tinha um peixezinho pequenininho. Não sei se vocês já viram, né? Sim. Tem um peixezinho bem pequenininho. Eu falei assim, meu Deus, tem um peixe ali. Quando eu lembrei do peixe, eu lembrei do menino. Me dê Deus. E ali era Deus dizendo, né? Eu preciso de você aqui para oferecer Deus para as pessoas. E eu sentei e fiquei de joelho e chorava e dizia, a partir de hoje, eu nunca mais vou dizer que eu vou largar o meu coração para buscar outros amores a não ser o seu. E a partir dali, nunca mais eu disse, nem tive crise vocacional. No seminário, eu nunca tive crise vocacional. No seminário, eu nunca tive desejo de ir embora. E no seminário, eu nunca disse que eu não queria ser padre. A partir dali, eu disse, eu quero ser padre. E pronto, né? Gerou para mim uma serenidade e uma certeza tão grande que no meu coração só tinha uma coisa, fazer a vontade de Deus. E acabou a saga da história. Bonito, lindo. Oxe. Fantástico, né, padre? O Paulo, É, padre, futuramente. Padre, é uma história realmente linda, assim. Com certeza, hoje o senhor realiza a vontade daquele jovem, né? Leva a Deus, mostra a Deus para outras pessoas, tanta gente que já passou, né, pela vida do senhor. Eu. Você, né, Paulo? Aqui. A experiência aqui em pessoa. E aí o senhor ali, agora é interessante, porque o senhor entra no seminário, é ordenado. A turma foram quantos ordenados? 5. 5 dos 12, né? 7 foram. Eram 7. Teve um que faleceu, Giovanni. E depois o senhor foi viver agora a experiência como formador do seminário, vice-reitor do seminário. Voltar. Quem não queria entrar, ficou. É mesmo. Acho que eu sou o morador mais... Levou mais tempo mais lá. tempo na Cardeal da Silva. Cardeal Acho que foi eu, né? Tem que ganhar o título. Título cidadão Cardeal da Silva. Mas ali naquele momento, assim que eu me ordenei, e ali foi uma experiência também muito interessante, porque eu queria ser ordenado e ir para uma paróquia simples dessa arquidiocese e ser pároco. E assim eu estava fazendo todo esse itinerário, né? Só que eu não entendia porque eu não saía dos ambientes vocacionais. Depois que eu tinha feito a pastoral com o Rutinaldo em Águas Claras, né? Ali na paróquia de Santa Clara, eu fui para a Basílica do Bonfim ficar com o Padre Edson, naquela transição que ele estava saindo do seminário, e naquele momento eu não saí mais do seminário. Foi pastoral vocacional, acho que foi a pessoa que mais fiquei na pastoral vocacional, né? Eu fiquei quase 3 anos na pastoral vocacional, né? Eu fui cerimoniário, né? Durante 3 anos também, né? E ali juntou tudo com a ordenação. E depois da ordenação, eu pensei que não, agora, né? Tô indo lá para Terezinha, né? Paróquia Santa Terezinha, doutora da igreja. E ali pronto, né? Com o padre Gilberto, que já era formador do seminário. E aí eu recebi a notícia, ainda estando como diácono, que eu ia ser ordenado e ia voltar para o seminário. Eu falei assim, meu Deus, né? Eu vou fazer... E eu me lembro como se fosse hoje, né? Dom Murilo tinha apresentado isso para mim, só que eu deixei passar. Mas quando me ordenei, 15 dias, ele me chamou. E eu fui, né? Eu nunca tinha ido na casa do bispo. Aí eu desci, eu lembro que ele estava numa cadeira, né? E aí ele sentou, eu também sentei do lado, ele chegou e disse assim, sua bênção, padre, né? Deus abençoe, né? O bispo está me pedindo a bênção. E ele olhou para mim e disse, então tá tudo certo, né? Você vai pegar suas coisas, você vai para o seminário, que a partir de hoje você é formador do seminário, né? O padre vai fazer a sua provisão e Deus abençoe e boa missão. O padre Maurício te espera lá, né? Os outros formadores também e boa missão. Deus abençoe. Obrigado. Tchau. E eu fiquei assim com minha cara, dizendo, meu Deus, eu sou formador do seminário, né? E aí subi, voltei pra casa, quando eu cheguei, passei ali pela Cardeal da Silva de novo, entrei no seminário e eu vi o padre Maurício olhar pra mim assim, tá tudo certo? Eu falei assim, acho que tá tudo certo, né? É pra vir quando, né?
a hora que você quiser, né? Você vai ser formador ali do propedêutico, que Padre Elton vai para filosofia. E assim eu entrei no seminário. Não tinha experiência, só tinha 15 dias de padre, né? Nunca tinha feito nenhum nada de forma formativa, né? A única coisa que eu estava indo era um jovem sacerdote que estava colaborando no processo formativo. Né? Rapaz. Claro. Tem outra coisa aí, né, que pega. O senhor morou com os seminaristas. Uhum. E como foi esse retorno? Assim, o senhor morou como colega e depois o senhor volta como formador. Foi um desafio, né? Porque assim, como é que você há quase um mês atrás você era irmão, e não quer dizer, não deixa de ser irmão com aqueles irmãos, e depois você retorna agora para ser com ele formador, né? Celebrar missa, fazer homilia, né? Falar do processo formativo, construir um itinerário com eles, né? Pedir respeito e autoridade, né? E olha, né? Eu acabei convivendo e ajudando Padre Ailan, que hoje está lá no seminário, né? Estava ali perto de Anderson, Elísio, Márcio, né? Que estavam concluindo ainda o processo formativo, Padre Jaciel, né? Padre Lorivaldo ainda estava concluindo, Rosalvo ainda estava concluindo, né? Ou seja, todos ali estavam no seminário, né? E todos eram meus colegas de baba, de atividade de seminário, de atividade formativa. Como é que eu vou dizer isso a eles, né? Mas eu sentia uma coisa e que isso era bom no seminário, né? Naquele período, né? Eles reconheciam as minhas atividades que eu tinha fora do seminário, né? Eu fazia acampamento Timóteo, né? Muitos eram das minhas experiências de acampamentos Timóteo, muitos eram de experiências de retiro de jovens, outro de encontros vocacionais, ou seja, a dificuldade eu não tive muito porque eu tive um contato muito grande com eles nas experiências pastorais, né? E nas experiências cotidianas de pastoral, né? Então isso facilitou adentrar a vida deles, adentrar o coração deles e fazer uma boa partilha, né? Uma boa transição. Mas, né, imagine para o jovem padre não é uma tarefa muito fácil, né? Pode ser que para eles poderia ser até mais fácil, facilitava de algumas coisas, né? Mas para mim foi um grande desafio. Mas depois a gente foi fazendo os cursos, a gente foi viajando, né? Aí eu fui fazendo psicopedagogia, aí fui estudar em Taubaté, né? Então, assim, foi envolvendo tudo isso e fui ganhando também corpo formativo, né? Até para ajudar os formadores que não tinham feito nenhuma experiência de acadêmica formativa para ajudar na formação, né? Então, tudo isso também foi ajudando, foi colaborando nesse tempo, porque foi muito bom, né? Foram 10 anos, um tempo muito bom no seminário, né? Foi uma experiência muito boa, passei por muitas transições formativas, né? E acho que dentro das experiências eu ainda fiquei de pé, alegre e feliz, né? Continuando o serviço que Deus, Ele tinha confiado a mim, confiado à igreja, né? Para continuar a missão que Ele mesmo nos escolheu, né? Que bênção. Padre, o senhor também tem, assim, uma influência, é uma referência muito grande para a juventude. O senhor sempre foi apaixonado pela juventude, pelo que o senhor demonstra aqui, já percebi isso. Era grupo, era retiro toda semana. O senhor nunca parou. Isso também o senhor assim desenvolve dentro do ministério esse mesmo aspecto, né, Paulo? Essa paixão pelos jovens assim brotou de onde assim? E hoje como o senhor assim lidar em relação aos jovens? Qual a sua função para com jovens? Sabe quando você tem referências que fazem você também olhar e dizer, é possível se apaixonar por essa causa, né? E o meu pároco, ele era salesiano, né? Monsenhor Ademar, ele era um padre salesiano. E a minha comunidade era a comunidade Nossa Senhora Auxiliadora. E que as filhas de Maria Auxiliadora estavam presentes lá na paróquia. Então a gente respirava Dom Bosco todo dia, né? A gente lia os sonhos de Dom Bosco. A gente conhecia Dom Bosco. Então, isso vai gerando no coração da gente um desejo, né? Ou seja, né? Não só eu, né? A minha geração da minha paróquia é uma geração amante da juventude, né? E aqui eu trago algumas pessoas, né? Hoje eu tenho o Clarisvaldo, que ele é responsável pela juventude marista, né? Por causa daquela paixão pelaquela juventude, né? Hoje eu tenho o Eudete da Vida, que foi responsável pela juventude salesiana do Brasil, né?
Hoje eu tenho uma irmã Elaine, né, que é salesiana, né, por causa da paixão pela juventude, né? Ou seja, né, ele despertava na gente esse desejo de evangelizar os jovens, né? De ir ao encontro dos jovens. Ele fazia um retiro de carnaval em que ele levava mais de 3, 4, 5 ônibus durante o carnaval de jovens da paróquia, né? Então isso saltava os nossos olhos, né? De evangelizar os jovens, de ser criativo com os jovens, né? E de apresentar os jovens Jesus. Então isso foi fazendo com que, né? E aí a experiência pastoral, né? Principalmente na paróquia, isso me ajudou muito, né? No meio de tantas coisas que fazia, eu era muito paróquia, né? Eu vivia muito para a paróquia, estava muito na paróquia e fazia as coisas da paróquia, né? Então a gente estava sempre envolvido com os jovens na evangelização, nos retiros, na preparação das coisas, né? E isso gerava um apaixonamento, né? Quando eu entrei no seminário, isso foi uma chave, né? Porque a gente também tinha um espelho, né? Que quem era na arquidiocese? O padre Dominique, né? Que é hoje é Dom Dominique, né? E Dom Dominique arrebanhava esses jovens da arquidiocese. E a gente já tinha experiência com o Monsenhor Ademar lá na paróquia, então juntou uma coisa com a outra, né? Juntou com isso e aí nasceu o chamado acampamento Timóteo. Eita, que acampamento que bombava nessa arquidiocese. Uma vez por mês a gente tinha acampamento. E a gente ia para a ilha, a gente ia para a Camaçaria, a gente ia para a Cruz das Almas, a gente fazia 3, 4 acampamentos, né? A nível arquidiocesano. E eu me lembro ainda como seminarista, né? Quando Dom Dominique foi embora, e aí ele me deixou responsável pelo acampamento como seminarista, né? E eu lembro que o padre Genival, que era formador do seminário, disse: você não vai não, até fazer um encontro vocacional, um acampamento Timóteo a nível vocacional. Naquele acampamento a nível vocacional, eu lembro que estava eu e o padre Adriano, que era da pastoral vocacional naquele tempo do seminário. E aí, depois daquele encontro, choveu o jovem indo para o seminário. Foi naquela época que nasceu Anderson, Elísio, Márcio. Foi naquele momento que nasceu Rosalvo, né? E essa galera toda estava indo no seminário e as pessoas diziam, né? Da onde é que você veio, né? Do acampamento de Timóteo, que o padre Josué estava lá. Do acampamento de Timóteo, que Josué estava lá. Do acampamento de Timóteo, que Josué estava lá. Aí, e ele tinha me proibido de participar de qualquer acampamento, porque eu estava em 5 acampamentos ao mesmo tempo nessa arquidiocese. Meu Deus. E aí, teve um dia que eu não fui para um. Eu fiquei em casa por causa da pastoral vocacional. Ele bateu no meu quarto, pai de Anival, ele bateu no meu quarto. E ele, quando eu abri a porta, ele disse: benção, padre. Ele: você está fazendo o que em casa? Eu falei assim: estou aqui estudando. Não está tendo acampamento de Timóteo? Ele: tá. O senhor não me proibiu de não ir? Ele: não. Tá dando fruto, tá vindo vocacionado, se você vai. E pronto, né? E aí pronto, o negócio deslanchou, né? Aí isso gera, né, entrar no ministério sacerdotal, e as pessoas tinham isso como referência, né? Isso gerou ser responsável pelo setor de juventude da arquidiocese, né? Que foi quando eu fiz aquela transição com o padre Sérgio para levar uma galera para JMJ lá em 2023, né? Naquele período eu estava como um jovem padre. 2023 ou 2013? 2013, né? Eu estava como um jovem padre e ao mesmo tempo Padre Sérgio estava saindo do setor de juventude, né? E ali foi uma fusão, né? Que eu estava levando aquela galera toda que estava vindo do acampamento de Timóteo e ele estava levando uma galera que a gente tinha feito uma preparação para ir para a jornada. E quando eu voltei já assumindo. O setor. Pronto, o setor de juventude. E aí começa uma outra história longa, Uhum. porque setor juventude acho que é onde eu entro ali. Sim, pronto, aí você chegou, né? Agora o nosso tempo é curto. Foi uma conversa. Gente, o nosso papo com o seminarista, ele, no decorrer do ano, sempre foi assim. Foram papos que sempre deixou margem a uma segunda conversa, um segundo papo, não é, Pablo? Verdade. Então, a mesma coisa acontece. Nosso tempo chegou ao fim. E Padre Josué tem muita história, tem que Muita, voltar. muita. Esse é um que eu digo a vocês que é certeza ele retornar. Não é, padre? Só tem que falar assim pra gente já Sim, deixar então tá bom, tá eu digo sim. registrado. Mas só se você deixar like, curtir, comentar. Porque 2025 vem muita gente que a gente entrevistou e vem com outros papos. Aquela ideia que a gente comentou junto com o podcast de Padre Alberto, de Verdade. especiais. A gente começa em 2025. Vai ter um especial Aguarde. do Padre Josué, o Eneagrama. Você que tem curiosidade, não sabe o que é isso,
O padre vai esclarecer, tirar umas dúvidas, uma caixinha de texto aqui com dúvidas. Enfim, o nosso papo com seminarista durante o ano tentou trazer para vocês experiências vocacionais para animar também a pastoral vocacional, o ânimo vocacional dos jovens que nos assistem. E você que está por trás das telinhas, que nos assistem, nos acompanham através da nossa querida Rádio Excelsior, você sabe que na sua família você é um grande promotora vocacional. Não é, Pablo? Verdade, Paulo, verdade, com certeza. Então, vou pedir ao padre para que deixe uma mensagem para os nossos espectadores, os nossos ouvintes, sobre o ano de 2024, que está chegando ao fim, também o ano de 2025, que já está batendo a porta. Por favor, padre. Acho que esse ano de 2024, que vai chegando ao seu final, vai gerando no coração de todos nós um desejo de esperança. Nós vamos abrir o jubileu da esperança. E com eles, nós iremos peregrinar. E peregrinos porque desejamos o céu e buscamos as coisas de Deus. E junto com o Papa Francisco e com toda a igreja, depois de um sínodo que vivenciamos, da experiência grandiosa, né, de vivenciarmos e termos a certeza de que o nosso sentido maior é da comunhão, é da fraternidade, é da vida em Deus, que a gente pode agora concluir esse ano dizendo, né, somos irmãos em Cristo e juntos queremos chegar até o céu e fazer com que o amor de Deus aconteça. E para o ano de 2025, que daqui a alguns dias já vai se iniciar, a gente pode dizer, assim como o Papa Francisco: ao passado, gratidão; ao presente, paixão; e ao futuro, esperança. Ao que passou, a gente é grato, e dizer que o ano de 2024 foi bom, Deus realizou nos seus desafios, nos seus propósitos, mas um desejo de ser feliz. O que nós fazemos hoje, faça com paixão, faça com alegria, faça com inteireza e, acima de tudo, com a oferta de coração de cada dia. Mas o nosso futuro, gente, é com o jubileu da esperança. É cheio de esperança. É peregrinando para o céu que nós encontraremos as verdadeiras alegrias que Deus oferece para cada um de nós. Um forte abraço. Glória a Deus. Feliz 2025, cheio de esperança para vocês. E esse foi o nosso último papo com o seminarista de 2024. Fiquem mais uma vez todos com Deus. Tchau, tchau.